muito interessante o que está acontecendo agora com Bolsonaro. Muitos de nós acreditávamos, tem gente até hoje que acha, né, que o número de mortes na pandemia iria reduzir a popularidade de Bolsonaro, e isso acabou não acontecendo. Eu já gravei vídeos aqui no meu canal do YouTube chamando atenção para o fato do brasileiro médio, enfim, é meio um elemento da nossa cultura, né? Eu não estou aqui julgando, né? Claro que eu acho ruim, eu não penso assim, mas de ter naturalizado as mortes prematuras, as mortes precoces. Nos últimos 10 anos, no Brasil, se nós somarmos o número de mortos pela violência urbana, né? Falta de segurança pública, briga entre milícias e traficantes, enfim, somarmos esse número com o número de mortos por acidente de trânsito, não todas elas mortes evitáveis, porque em todo lugar do mundo há mortes por meio de violência e de acidente de trânsito, mas certamente uma proporção imensa dessas mortes evitáveis. Se nós somarmos isso nos últimos 10 anos, vamos ter aí o quê? 700 mil pessoas mortas, algo desse tipo. Tá? Eu estou aqui estimando o número, vendo aí as médias dos últimos anos. Tá? Pode haver alguma imprecisão, mas enfim, muita gente. Né? E nós aceitamos isso, a sociedade não se mobiliza para pressionar os governos a fim de reduzir essas duas modalidades de morte. Aí vem a Covid, que é uma morte precoce, evitável em muitos casos, e nós não reagimos, nós simplesmente mantivemos como sociedade o nosso padrão em lidar com mortes prematuras, mortes matadas de uma certa maneira, e não morte morrida, né? Não morte por caminhos mais naturais ou naturais, né? Digamos assim. O acidente acontece, nunca ele será extirpado como a violência, por isso que eu falei mais naturais. Bom, isso não atingiu a popularidade de Bolsonaro, E aí, de repente, o que atinge? As vacinas. Por quê? De novo, olhe a opinião pública, né? A minha especialidade é a opinião pública. A opinião pública brasileira, ela é super favorável às vacinas. Eu publiquei um artigo no meu blog, albertocarlosalmeida.com.br, e publiquei uma postagem no meu Twitter, @AlbertoCAlmeida, mostrando uma pesquisa de uma empresa, Elderman, que é uma empresa conhecida de assessoria de imprensa, né, de comunicação, que fez 28 países, incluindo o Brasil, 1.150 entrevistas, e o Brasil só perde para a Índia, muito próximo os dois. A Índia, 80% da população nessa pesquisa manifesta a vontade de se vacinar, e o Brasil, 76%, quer dizer, basicamente na margem de erro o mesmo número. Pesquisas feitas agora no Brasil mostram 80% já, isso vai aumentar. Né? Então, a população quer muito se vacinar. Qual a razão disso? Enfim, podem ser várias, a gente pode especular. A tradição do Brasil de campanhas de vacinação, então, né, se a gente pegar, né, todos os adultos brasileiros têm uma memória positiva da vacina, foram com seus pais, suas mães, enfim, para postos de saúde se vacinar, e aquilo teve efeito, né? As pessoas não tiveram as doenças, e aí as pessoas conversam entre elas e chegam à conclusão que quem pegou catapora, quem pegou cachumba, coqueluche, foi porque não se vacinou na época certa. Então ela tem uma aceitação social, temos campanhas de vacinação. A estrutura de saúde de muitos países do mundo, né, desses aí que a gente conhece, que a gente acaba seguindo mais, ela tem hospital e consultório, não existe a figura do posto de saúde. E no Brasil, por uma questão provavelmente de recursos financeiros, né? Quer dizer, a gente chama vantagens do atraso, países atrasados, quando entram num determinado estágio, podem obter vantagens em relação a países adiantados. Criamos essa coisa, algo criativo, o posto de saúde. Ele lá é um atendimento ambulatorial que soluciona emergências, ponta de lança para vacinação, né? Então todas as campanhas nacionais de vacinação sempre foram feitas graças aos postos de saúde.
E os brasileiros conhecem muito bem os postos de saúde. Todos os municípios do Brasil têm, muitos municípios têm vários postos de saúde, nos municípios médios e grandes, dezenas de postos de saúde. Então, nós temos essa tradição e daí a aceitação. E a população sabe que vacina funciona. Pronto, pode fazer a campanha que for, vai ter lá um grupo que vai vociferar uma coisa. Até este grupo que fala uma coisa faz outra. Né? Você pode até se perguntar, então por que eles falam contra a vacina se eles vão lá e se vacinam, inclusive furando a fila? Eles falam contra porque isso é uma maneira de criar uma comunidade entre eles. Quem? Aqueles que são contra a vacina. Aqueles que são contra a vacina estão mandando um sinal para aqueles que são contra a vacina. Vamos ficar juntos, vamos ficar unidos. Que nós pensamos várias coisas de maneira semelhante. Basicamente tem essa função. Para eles, não tem a função de desacreditar a vacina junto à sociedade, uma vez que eles não conseguirão fazer isso, porque isso é muito arraigado, muito bem estabelecido. Inclusive nessa pesquisa em 28 países que eu citei, os 5 países, 6, 7 países que mais rejeitam a vacina são países desenvolvidos. França está entre os 7 países. França, Japão, Holanda, né, países mais ricos, países com um clima diferente do nosso. E dentre os países que mais aceitam a vacina, estão países mais pobres. Olha, a China, né, a gente sabe que a China se tornou uma potência econômica em PIB bruto, mas em PIB per capita ela é parecido com o Brasil, parecido com o México, perdão. Tá? Então a China está lá, dentre esses 6, 7 países que mais aceitam a vacina. É Índia, Brasil, China, Colômbia. Então são países mais pobres, né? Como renda per capita, PIB per capita. Então aquilo pode, né, como tem essa trajetória de países mais pobres, as suas autoridades públicas há décadas fazem campanhas maciças de vacinação, porque essa foi a maneira de evitar com que aquelas doenças se disseminassem e fossem sobrecarregar um sistema de país pobre, um sistema de saúde de país pobre. Ao passo que o país mais rico talvez não tivesse tido essa tradição recente aí de campanha de vacinação. Ela ficou lá no passado, lá atrás. As vacinas passaram a existir a partir de meados do século XIX. Então, esses países só tiveram por ali, quer dizer, a varíola foi uma campanha mundial, a varíola foi erradicada da face da Terra. Não existe mais o vírus da varíola. Isso, todos os países, essa campanha de vacinação de varíola, a varíola foi a doença infecto-contagiosa que mais matou até hoje, todo mundo sabe disso. Bom, dito isto, né, essa opinião pública é que está segurando o Bolsonaro e que está dificultando muito a vida de Bolsonaro. E aí é interessante a gente contrastar. As pessoas estão dizendo indiretamente o seguinte: olha, eu não quero morrer prematuramente. Eu até não tenho solidariedade, né, pensando na sociedade como um todo, com as mortes dos outros, mas eu não quero, e sei que a vacina permite evitar isso. E mais do que isso, sei que a vacina vai me proporcionar outras coisas, vai me proporcionar voltar à vida que eu tinha antes da pandemia. E eu quero a vacina. É isso que o brasileiro está dizendo. Ah, Bolsonaro não quer? Eu estou vendo que ele está criando dificuldade. Mesmo se for lento demais, né, ele pode. Eu acho que a estratégia de Bolsonaro será fazer 2 tipos de jogo de cena: falar uma coisa e fazer outra, falar contra a vacina e facilitar a entrada da vacina. E eu acho que tem um segundo jogo de cena: deixar a vacina entrar no Brasil a conta-gotas, né? Há um trocadilho aí. Deixar a vacina entrar a conta-gotas. Então, países. Bolsonaro vai tentar criar uma maneira de ela vir de pouquinho em pouquinho. Para ele é ruim, é péssimo. Né? Para a população também. Isso vai ficar visível e isso vai cobrar um efeito econômico, porque o Brasil vai demorar a sair da situação econômica na qual se encontra, que ela é proporcionada, é gerada por vários fatores, mas sendo um deles, talvez um principal, a pandemia. Quanto mais rápido o país se vacinar 60%, 70% da população, que é o que os especialistas afirmam ser necessário para, enfim, ter o efeito aí de rebanho, da imunidade de rebanho, enquanto o país não fizer isso, a economia vai ficar patinando, não tem a menor dúvida. E se ele consegue ir atrasando, fazendo esse jogo de cena, olha, a vacina vai entrando de tal maneira que não vão dizer que eu não permiti a entrada, mas eu torno essa entrada mais devagar, isso vai bater na economia. Os outros países vão
vão voltar à normalidade mais cedo. E tudo isso será cobrado na eleição. Eu acho que se a eleição presidencial fosse no ano de 2021, Bolsonaro teria muita dificuldade de vencer por conta, ele seria derrotado talvez pelas vacinas. Ela é em 2022, né? Então há um tempo para recuperação, um tempo para vacinar muita gente, há um tempo para algum grau de recuperação econômica. Vamos ver o que vai acontecer. É claro que eu estou olhando só com o que a gente sabe hoje, agora, nesse momento. Eu te agradeço por ter visto esse vídeo, peço para que se inscreva no canal, peço para que curta os vídeos e comente os vídeos e traga mais gente para este canal de YouTube, que é um canal de análise política. Um grande abraço.